Oi pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante aí, que é a importação e exportação de dados, né? Então a gente clica aqui com o botão direito no nosso database, né? E aí a gente tem essas opções, importar e exportar dados, certo? A gente tem uma opção aqui específica para arquivo texto, eu não costumo utilizar muito, eu já tive alguns problemas aí com acentuação, né? O char7, então eu prefiro utilizar essas duas aqui. Então vamos supor que a gente queira aqui exportar nossa tabela de clientes, tá certo? Então a partir do SQL Server, tenho que colocar aqui o usuário, a senha, escolher o database, que essa tabela tá, eu quero exportar para um Excel, tá certo? Poderia ser para um CSV, para um arquivo de largura fixa, mas vamos lá, colocar um Excel aqui, d barra temp, barra cost.xls. E aqui eu posso inclusive escolher a versão do Excel, vou deixar essa mesma, vou dizer se lá no meu arquivo eu devo criar uma primeira linha com o título das colunas, eu quero. E aí eu posso decidir se eu vou exportar uma tabela como um todo, né? Ou se eu quero fazer uma consulta, né? Um select. No caso a gente vai deixar aqui a tabela e vamos escolher aqui a tabela de clientes, certo? Também consigo editar os mapeamentos. Então vamos supor que eu não queira uma coluna aqui, né? Coluna fax, eu posso pôr para ignorar e fazer algumas definições aqui do tipo de dados destino desse arquivo, né? E vamos lá, ele pode dar algum alerta aqui, né? Nem sempre significa que vai dar um erro mesmo, aqui no caso. Vamos seguir. E aqui deu certo, né? A gente conseguiu exportar. Vou abrir o arquivo que ele gerou aqui, ó, cust.xls. Tá aqui, ó, o cabeçalho, né? Os nossos dados, tudo como a gente queria. E agora vamos para o contrário, né? Vamos supor que eu queira importar de novo, né? Vou fazer algumas modificações aqui. Vamos pegar aqui para o final, aumentar o tamanho aqui dessa coluna, simular aqui algumas situações que podem acontecer, tá? Vamos salvar como um CSV aqui, né? Eu poderia importar também como XLS, mas só para a gente ver o comportamento com CSV também. A gente tem alguns tipos de CSV aqui do Excel, né? Costumo utilizar esse aqui. E beleza, ele salvou aqui. Vamos abrir aqui no Notepad++. Tranquilo. E aí eu queria falar um pouquinho dos principais erros, né, que podem acontecer. Eu aqui propositalmente vou fazer acontecer alguns para a gente já estar esperto aí e não ter que ficar quebrando a cabeça com isso. Então vamos lá. Ó. O principal erro que pode acontecer importando um arquivo texto aqui, né, principalmente um CSV. O arquivo já está aberto em outra aplicação, né, então a gente está com ele aberto ali no Excel. O arquivo ou tabela de destino já existe, então vamos supor que eu estou lá querendo criar uma tabela temp customer, né, a partir desse CSV. Se ela já existir lá no meu banco, vai acontecer um erro, tá? Incompatibilidade de tipo e tamanho dos dados. Pode ser que ele esteja tentando jogar um dado aí do tipo texto, né, para uma coluna que está definida ali no importador como um inteiro, né, um numérico aí, ele vai dar erro. E também o tamanho, né, a gente aumentou ali para 500, normalmente ele, por padrão, vai mapear os tipos de string aí para 50 só, então vai dar um erro também. Ponto e vírgula ou delimitador de coluna dentro de alguma célula, né? Então o que pode acontecer por exemplo, né, a gente tem aqui Elizabeth Lincoln, e aí por algum motivo tem um ponto e vírgula aqui no meio do nome da pessoa. E aí ele vai entender, né, que até aqui, ó, o que deveriam ser uma, duas, três colunas, ele está entendendo como quatro. E aí ele vai dar um erro lá
não vai caber lá no final, enfim. Então a gente tem que cuidar, né? Como é que a gente faz normalmente para evitar isso? Coloca um qualificador de texto no CSV, né? Então poderia vir aqui, ó, e localizar todos os pontos e vírgula, substituir por isso aqui, ó, né? E aí eu tenho que colocar uma aspa aqui no começo também e uma no final para cada linha, né? Eu posso até gravar um macro aqui para ser mais rápido. Ó. Coloca no começo, coloca no final, pula para a linha de baixo e vai para o início da linha. Eu vou dando play aqui, ó. Ele já vai fazendo isso aí, ó. Acho que Ctrl Shift P, ó. Ele vai bala, né? Eu tenho que tomar cuidado quando estiver chegando no finalzinho aqui, porque pode começar a dar uns problemas aqui se eu der a mais do que é o tamanho do arquivo. E aqui vou salvar esse aqui como cust2.csv, certo? Só que pode acontecer, né, o último problema aqui mais comum, que é existir um qualificador de texto dentro de alguma célula, né? Então, antes de eu dar esse replace aqui, né, seria interessante eu ter localizado aqui, tentado localizar, né? Vamos pegar a versão antiga aqui, ó, e vamos dar um Ctrl F, ver se tem aspa, ó. Inclusive ele tem um aqui, ó. A gente teria problema nesse cara. Inclusive ele pulou de linha aqui, ó. Isso aqui é um dado só. Aqui também. Pronto. E aí vamos fazer de novo ali o pronto. Eu fiz de novo aqui a delimitação do texto, né? E aí, dessa forma, a gente garante melhor que ele vai entender a quantidade correta de colunas, né? E aqui eu vou importar, então, esse arquivo. Então, agora eu estou pegando um arquivo texto, beleza? E aqui, ó, a gente colocou o company name lá do Wellington, né, para 500 e tantos caracteres. Então a gente teria que colocar 1000 aqui. Tá? Vamos deixar 50, ó, e ver essa funcionalidade aqui, sugerir tipos. A gente vê que nosso arquivo lá, ó, tem 102 linhas, né? Vamos colocar para ele analisar as 50 primeiras e sugerir os tipos para a gente. Ó. Sugerir o menor tipo de dados em texto. O que é isso? Ah, se ele viu lá que o maior, vamos supor que a gente tivesse um ID ali, né? O maior ID é 50, ele vai sugerir um tiny int, né? Se é 500, ele vai sugerir um small int. Mas vamos deixar sempre inteiro mesmo aqui, para ele não ficar criando muito tipo de dado diferente. A mesma coisa para reais. E a gente quer que booleano ele use o padrão do SQL aqui, que é 1 e 0. Né? E vamos lá pedir para ele analisar. Ele já identificou que o máximo que pode ter aqui nessa coluna são 7 caracteres, nessa outra aqui são 38, né? Porque ele só analisou os 50 primeiros. Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui. Vamos deixar 2000. Ó, ele já identificou aquele grandão lá, 554. E aí a gente pode... e aí a gente não tinha colocado aqui, né, o qualificador de texto, para ele entender aqui o conteúdo sem as aspas, né? Então tá, qualificador de texto. E beleza, tá certo? Então com isso aqui, ó, é para funcionar legal. A gente vai colocar ele no nosso SQL agora. Se a gente, né, quiser evitar erro de tipo de dados, a gente pode colocar tudo como varchar, né, como texto lá na tabela, porque essas tabelas que a gente usa para importar, pessoal, não é uma tabela
que a gente deve usar mesmo para armazenar dado, né, no nosso sistema. Ela deve ser uma tabela temporária e a partir disso a gente tratar esses dados e jogar para uma tabela de fato, né? Então a gente cria uma tabela temporária, né? A gente chama esse conceito de stage, né? É um estágio aí da tabela de importação lá. E aí eu posso, inclusive, fazer selects lá, ver se os dados que eu estou esperando que sejam números, tão números mesmo, se não tem nenhum vazio, né, ou alguma letra. Eu faço os tratamentos que eu tenho que fazer e jogo isso para uma tabela de fato, tá certo? Porque essas tabelas que a gente está criando aqui, ele vai criar os tipos automaticamente ali, nem sempre são os tipos que a gente colocaria pensando no futuro para uma tabela. Ele não vai criar chave primária, chave estrangeira. Então é só uma tabelazinha temporária aqui mesmo que a gente pode criar, né? Também a gente consegue utilizar os mapeamentos aqui da mesma forma. E vamos lá. Olha, conseguiu criar a tabela. E a gente vê aqui que a gente já tem a Tempcust. Então isso aqui é bem útil, né, em vários tipos de situação. Para exportar, né, a gente tem ali, né, confesso que eu não uso muito esse exportar, prefiro vir aqui, né, clicar aqui nessa célulazinha vazia para ele selecionar tudo, copiar com os cabeçalhos e aí eu já colo lá direto no Excel. A maioria das vezes eu faço dessa forma aqui. Uma outra maneira também é você colocar aqui para ele gravar, para ele salvar os resultados dessa consulta em um arquivo, tá? Ele já vai criar um arquivo do tipo RPT aqui, que é um arquivo texto de largura fixa, certo? Vamos testar aqui, né? Teste.rpt e aqui está ele, né? Todos os nossos dados. Beleza, pessoal? Lembrar sempre, né, de fazer o que tiver que fazer com essa tabela aqui, né? Enviar esses dados para onde a gente tiver que enviar e depois dar um drop table para a gente não ficar aqui poluindo o nosso banco, tá certo? Então é isso aí, essa foi a aula de importação e exportação de dados no SQL e nos vemos na próxima aula.